Muito bom, nós queremos só encerrar aqui esta reunião, uma breve palavra aqui, e eu quero, e depois nós vamos orar, obviamente. Nós teremos culto dia 25, né, à noite, e no dia 1º vai ser um culto especial, voltado para a oração, adoração, especialmente para o ano de 2023, uma vez que dia 1º é domingo, tá? Nós vamos mudar o nosso ambiente aqui, vamos ter um momento especial. Quero convidar você a estar aqui, começando este ano, buscando a Deus, adorando a Deus, recebendo dEle. Pai amado, fala conosco hoje mais uma vez, além desta mensagem maravilhosa que recebemos das nossas crianças. Agora, fortalece ainda mais o coração de cada um que está aqui, no nome de Jesus. Muito bom, irmãos, temos falado sobre o coração. E a propósito dessa mensagem com as crianças, e de Natal, você sabe que quando Jesus veio a este mundo, Ele veio tem muitas coisas que Ele veio fazer. Uma das coisas que Ele veio fazer foi nos dar um novo coração. Um coração capaz de crer. A outra coisa que Ele veio fazer, obviamente, foi salvar a gente dos nossos pecados, de uma vida perdida, nos dar a vida eterna. E acima de tudo, Ele veio para nos falar de que nós somos filhos. Jesus veio dar uma notícia que antes não existia. Ele veio proclamar a seguinte verdade: assim como eu sou filho de Deus, se você crê em mim, você também vai ser filho de Deus. Então Deus hoje, na nova aliança, Ele não tem mais servos, Ele tem filhos. É lógico que os filhos servem a Deus, mas Ele tem filhos. Se você olhar para o lado aí, você vai ver uma filha de Deus, ou um filho de Deus. Está olhando aí? Não. Fala para ele, fala assim, olha, você sabia que você é filho? Então, você sabe que você é herdeiro? Porque todo filho é herdeiro. Então, agora nós como filhos de Deus, podemos escolher viver como filhos, ou viver como meros servos. Não é legal ver os filhos? É legal ou não é? É lógico que, às vezes, se você assistisse o ensaio, eles estariam mais empolgados, alguns deles, né? Entendeu? Aliás, alguns estavam empolgadíssimos aqui, na verdade, gente. Mas aí uns ficam aqui, eles se distraem, eles ficam olhando para você. Mas eu tenho certeza que todos nós aplaudimos nossos filhos e netos, não é verdade? Porque filho sempre recebe o melhor do pai. Então, como filhos, nós recebemos o melhor do pai também. E uma chave, quando a gente é filho, entender a nova aliança, é que o que o meu coração crer, é o que eu vou ter. Diga isso. O que o meu coração crer, é o que eu vou ter. E eu quero começar mostrando a carta de uma criança. Essa aqui é uma carta de uma criança, né? Obviamente que essa criança é um dos meus netos. O pessoal já falou que eu falo demais dos meus netos, mas esse é um problema que vocês vão ter que aguentar com a idade, tá, irmãos? Não tem jeito. É lógico que é do meu neto, mas poderia ser do seu filho. A professora pede para fazer redações na escola, e era para fazer redação sobre um dia feliz. Olha o que ele escreveu sobre um dia feliz. Ele fez um desenho de jogo de bola, um dia especial, aliás. No sábado passado, tivemos um amistoso da nossa escola de futebol. Eu e meu irmão fazia parte desse time. Quando acabou o jogo, após a derrota de 5-1, nós perdemos, óbvio. Mas eu e minha família fomos comemorar, porque participamos e fizemos o nosso melhor. Fala a verdade, não é demais? Eu fiquei assim, gente, olha o que ele escreve. E ele disse que esse foi um dia especial. Eu duvido que nós adultos iríamos escrever que o dia que o nosso time perdeu de 5-1 foi um dia especial, não é verdade, não? Mas ele escolheu algo para guardar no coração. O que ele guardou no coração? Eu fiz o melhor. Faz mal se perdeu, mas eu fui comemorar com a minha família. Você percebe o que ele escolheu guardar no coração, gente? É poderoso, não é?
Eu achei esse exemplo muito, muito legal. Foi um dia especial, nós jogamos, nós perdemos, saímos para comemorar, fizemos o nosso melhor. Tinha uma grande expectativa que não se realizou. Quantos já tiveram grandes expectativas não realizadas? Você já teve? Ah, sim, pois é. Mas ele guardou no coração uma imagem de alegria. Você percebe o que ele escolheu guardar? É lógico que os pais ajudaram. Ele escolheu o que gravar no coração. Às vezes você vai num jogo de futebol, você vê aqueles pais xingando: não, vai lá, você é burro, para, está vendo o outro. Não adianta, não está encorajando seu filho. Mas o nosso Pai amado sempre nos encoraja. Então, com isto, para mim foi um ótimo exemplo de que nós podemos pegar uma circunstância ruim, não positiva, e escolher o que a gente quer guardar dela. É verdade ou não? A grande pergunta é o que nós temos guardado no coração, né? Coisa que eu já falei em várias reuniões aqui. E eu quero ler um texto para você agora, mais um, e fala sobre o coração. E antes de falar, eu quero lembrar uma coisa. No final do ano, no Natal, junta a família, encontra amigos. Ou então você tem que ir visitar uma família, ou você tem que estar numa reunião. É verdade ou não é? E aí algumas pessoas falam: mas, puxa, o Natal é difícil. Tudo está ligado ao que está guardado no nosso. Você guarda ali um problema com aquele parente, familiar, irmão. Chega no Natal que você vai encontrar aquele negócio. Por que não resolve? Por que não tira do coração de vez? Para que ficar guardando? Esse episódio aqui que estamos lendo de Marcos 11, é quando Jesus manda a figueira se secar. E a figueira se seca. E o pessoal fala: mestre, a figueira que o senhor falou ontem, ela secou. O senhor falou que é seca, ela secou. E ele respondeu: tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, o que pode ser um monte? Qualquer coisa. Levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração. Diga isso. Não duvidar em seu, não é na mente, é no. Mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Portanto, eu digo: tudo que você pedir em oração, creiam que já receberam, e assim sucederá. Jesus está dizendo: existe um problema. Esse problema de crer está no coração. Se você duvida no seu coração, você não tem. Quando duvidamos, perdemos o melhor de Deus. Lembra do pessoal dos gigantes? Lá no Antigo Testamento, quando Deus mandou o pessoal entrar na Terra Prometida, eles foram lá 12 espias, 40 dias. Os caras voltaram dizendo: a terra é boa, maravilhosa, mas tem os gigantes. Vimos os gigantes descendentes de Anak perto deles, nos sentimos como gafanhotos. Onde é que estava esse negócio? E assim também era como nós parecíamos para eles. Eles se viam como gafanhotos. Então, assim como a gente crê no nosso coração, assim é. Esses caras, sabe o que aconteceu com eles? Eles não entraram. Aliás, eles falaram tão mal, queriam uma revolta, porque duvidaram do seu coração. E Josué e Caleb, que eram outros dois, falaram: não, Deus falou que vai dar, vamos lá. Duvidou? Não tem. Agora tem um outro homem que acreditou. Abraão, lembra de Abraão? Abraão disse assim: certamente te abençoarei, falou Deus para ele, multiplicarei grandemente os seus descendentes, eles serão como as estrelas do céu e a areia na beira do mar. Você percebe que a pintura é diferente? Você percebe que a fotografia é diferente? O outro fotografou o quê? Nós somos uns gafanhotos. E o outro: não, minha descendência vai ser como estrelas dos céus e como a areia do mar. A imagem é diferente. Seus descendentes conquistarão as cidades dos seus inimigos, por meio deles todas as famílias da terra serão abençoadas. Tudo isso, Abraão, porque você me obedeceu. Abraão creu. Quando a gente crê em Deus, sabe o que a gente faz?
A gente obedece a Deus. E quando obedece a Deus, sabe o que acontece? A gente recebe o que Ele tem para nós. Não é simples. Mas também funciona ao contrário. Você não crê. Então você não vai obedecer a instrução de Deus, você não vai seguir a orientação. E o resultado é que a gente não recebe. Tudo isso porque lá no coração nós estamos colocando, duvidando ou crendo. Para você ter certeza, olha esse texto, Romanos 8, 10, 8. A palavra está perto de você. Onde é que está a palavra? Em sua boca, em o seu. A palavra de Deus está perto, está na nossa boca e no coração. Que palavra? A palavra da fé que estamos proclamando. Palavra da fé. Não é que aconteceu, é que Deus prometeu. Se você confessar com a boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois com o coração se crê. A gente crê com o quê? E com a boca se confessa. Então você crê primeiro, confessa depois. Não adianta nada você falar um monte de coisa. Eu sei, Deus está comigo. Não, eu tenho certeza que isso não vai ser diferente. Vai ser uma maravilha, tal. Você pode falar o que você quiser, mas se o seu coração não crê, não adianta nada. Nada, não adianta nada, porque o que manda é o coração. Nós cremos com o coração, nós duvidamos com o coração. Você pode falar da boca para fora só. Quando não cremos, também nós não obedecemos. A gente não crê no amor de Deus. Então a gente não faz o que Ele nos orienta. Por exemplo, como a gente não crê no amor de Deus, uma das coisas que a gente não faz, sabe o que é? A gente não ora. As pessoas não oram porque não creem em Deus. Porque se crescem, o que elas fariam? Orariam, pediriam, porque Deus quer responder. Então a falta de uma vida de oração, não é porque falta esforço, é porque o coração tem um monte de coisa ali que você não crê realmente. Você crê na sua força, você crê no seu braço, mas não em Deus. Quanto mais você crê em Deus, quanto mais está convicto que Ele é seu Pai, que Ele ama e tem algo bom para você, mais você vai chegar perto dEle para conversar com Ele. E quando Ele der uma instrução, o que você faz? Tá bom, Pai, nós vamos fazer assim. Então tudo em nós segue o coração, e o que acreditamos em nosso coração é o que vamos obter da nossa vida. Isso é muito sério, gente. Imagine que o seu coração é uma tela de pintura. Vamos imaginar que o coração agora é uma tela de pintura. Quais são as tintas e os pincéis que você está usando para pintar? O que você acredita de todo o coração. Porque o que você acredita de todo o coração, você está pintando lá. Porque o nosso coração, sabe, ele armazena palavras, mas sabe o que ele armazena? Imagens, fotos, emoções, flashes. É um negócio muito mais do que só palavras. Ele armazena um monte de coisa. E está tudo de uma forma de imagem. Então vamos imaginar que o coração é uma tela. Tá? Vamos imaginar que o coração é uma tela. Se você usa a palavra de Deus como tinta, o que é usar a palavra de Deus? É o que Deus pensa de você. Por exemplo, Deus trata você como? Um servo? Um servo que, se fizer tudo bem feito, provavelmente Ele vai te abençoar. É assim que é? Ele te trata como? Te trata como? Filho. Então, se você pega a palavra de Deus e fala, Deus é meu Pai, tudo foi perdoado. E quais são os pincéis que você usa para pintar a tela? É a meditação, aquilo que você pensa o tempo todo, aquilo que você fala, aquilo que você reflete. Sabe quando você para fazer nada? Você para na fila do caixa eletrônico. Se bem que hoje com o Pix tem menos fila, não é? Ou você para na fila do mercado. No final do ano tem muita fila. De repente a sua mente começa a pensar, certo ou não? Você pode usar a palavra de Deus como tinta, pensar o que Deus pensa de você. Você pode começar a ver, ou então você pode também usar um
usar o seguinte: você pode usar como tinta a opinião dos outros, o que falaram para você essa semana, a religiosidade, mentiras religiosas. Você pode usar a forma como você foi criado. Eu tive assim, aconteceu assim. Você pode ficar repintando todos aqueles sentimentos negativos. Sabe como é que é? Você pode ficar pintando tudo que mal que fizeram para você. Aquela pessoa falou isso para mim. Puxa, nesse Natal vou ter que encontrar ela. Você está pintando lá. Ressentimento. Deu para entender, né, gente? Nós estamos sempre pintando alguma coisa. E não estamos olhando para essa tela o tempo todo. Nós estamos olhando para essa tela o tempo todo. Avança, por favor, não está funcionando aqui. Nós somos aquilo que pintamos sobre nós mesmos em nosso coração. Olha que interessante essa tela. Apaga a luz aqui da frente, por favor, a luz branca para ver melhor. Esse é um pintor que está pintando ele mesmo. Olha lá, ele está numa tela, tá? É interessante isso, né? Eu achei muito interessante. Nós estamos pintando, você entendeu a ideia, né? Nós estamos registrando lá no nosso coração, com tinta, com cores, de uma maneira viva, estamos registrando alguma coisa. E é isso que nós olhamos. Nós pintamos nós mesmos, a maneira como nos vemos, com base naquilo que Deus vê, as coisas que aconteceram. Nós estamos pintando uma imagem de nós mesmos lá. É você, esse cara aqui, ó, sempre triste. Você é mesmo o que essas pessoas estão dizendo. Você nunca vai, que você não tem, que você não pode, que você não é. Deixa eu dizer, você já reparou como nós temos a tendência de pintar a tela feia, em vez de pintar a tela bonita? É verdade ou não é? Porque quando menos percebe, você está pintando. E Jesus está dizendo, você podia pintar outra coisa aí no seu coração, né? Se Jesus agora entrar na galeria do seu coração, é aquela galeria, nossa, é tão grande que nem o Louvre, hein? Mano, como tem tela aqui. Aí você entra e vê, o que meu irmão me fez, o que a minha mãe me fez, o que aconteceu naquele negócio, aquilo que eu não consegui. Tem um monte de tela, a gente tem um monte de tela estranha. Nós somos aquilo que pintamos sobre nós mesmos no nosso coração. Por quê? Porque no nosso coração a gente crê ou a gente duvida, a gente guarda coisas, tá? Olha essa outra tela, essa é uma tela, esse pintor pintou ele, você está percebendo? Olha que interessante, esse pintor aqui, não é? Isso aqui é uma tela, esse pintor pintou ele, pintando ele, num quadro, é uma pintura da pintura. E nessa pintura, isso que ele pintou no quadro, agora está pintando ele. Você percebe? Muito inteligente essa pintura. Você começa a guardar verdade sobre você mesmo, sobre os seus filhos, sobre a sua família. Você guarda, você pinta tanto esses quadros, que na verdade esses quadros passam a pintar você. Deu para entender a ideia aqui? Passam a pintar você. Aquilo que cremos de todo o coração passa a nos definir. Aquilo que você crê de todo o seu coração sobre a sua esposa, sobre o seu marido, sobre as suas finanças, passa a definir você. Porque o coração é muito poderoso, gente. Do coração procedem as saídas da vida. Se você crê com o seu coração, você tem. Mas se você não crê, também você não tem. E se você crê de maneira negativa, infelizmente, coisas não boas vão ter. Você gostaria de fazer uma exposição das telas do seu coração? Sabe, quando eu estava estudando isso, eu falei, mano, tem umas telas aqui que eu tenho vergonha de mostrar. Eu acho que eu vou queimar primeiro antes de convidar alguém. Só que Jesus passeia o tempo todo pelas telas do nosso coração. Verdade ou não é? Então a fé e a confiança em Deus depende de como está o coração. Depende. Não é? Nenhum de nós é responsável pelo que as pessoas nos fazem.
Mas todos somos responsáveis pelo nosso próprio. Quem está pintando a tela aí dentro? Eu posso pintar a tela no seu coração? Eu não posso, o coração é seu. Você pode pintar uma tela minha no seu coração. O César é esse cara aqui, ó. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Provérbios 4, 23. Eu sou responsável por guardar, cuidar do meu coração, que eu guardo lá dentro, que eu deixo entrar. E eu sou responsável pelo que eu guardo dentro dele. Eu cuido do meu coração e também cuido do que deixo entrar. Porque o que entra lá está sendo gravado, está sendo pintado com emoções, verdade não é? Com pensamentos, com sentimentos. Mano, quando você associa um sentimento a um fato no coração, isso é muito forte. Eu sempre tenho o que sai da minha boca, porque isso vem do meu coração. Essa é uma verdade. Eu sempre dou o que eu pintei dentro do meu coração. Esse final de ano você vai encontrar uma pessoa, talvez você não veja há muito tempo. Você vai tirar uma imagem lá do seu coração. Essa pessoa é assim. E se ela mudou? E se Deus transformou ela? Você já se relacionou com alguém, quando você foi conversar com ele, ele puxou uma tela antiga de você e se tratou você com base no que você era antes? Já aconteceu com você isso, não? Foi bom ou não foi? Não é nada. Mas nós estamos guardando telas sobre os outros. Não importa quantas mensagens você usa, se você não olhar dentro da tela do seu coração e decidir mudar a imagem, nada vai mudar. Pode subir a banda aqui. A imagem que você viverá sempre no limite. Aí eu tenho uma imagem que eu vou ver sempre no limite. Sempre tendo menos, sempre tendo um mínimo para sobreviver. Aí eu nunca chego lá. Eu nunca tenho um emprego bom. Nunca conquisto a coisa até o final. Eu sempre paro no meio. Você pintou esse negócio de você mesmo por alguma razão. E é só isso que você vê o tempo todo. Então é isso que acontece na sua vida. E se a gente pintar uma outra tela? Amém, irmãos? E se a gente pintar a tela que Deus quer que a gente pinte, usando as tintas que Ele nos deu? A imagem que você nunca vai conseguir ter uma família de verdade. Sabe o que é o pior? Nós ficamos pintando tela do que os outros dizem sobre nós e não do que Deus diz sobre nós. Essas são as piores telas que existem. E quando você entra no seu coração, você fica olhando para todas aquelas telas que você mesmo pintou. Aí você quer culpar as outras pessoas, porque essas pessoas que pintaram essas telas, não. Quem pinta a tela no seu coração é só você. Só eu pinto as telas no meu coração. Se eu entro agora lá e começo a olhar tudo aquilo fui eu mesmo que produzi. Eu podia não ter produzido. Estão entendendo, irmãos? Eu podia não ter pintado. E agora mesmo eu posso se eu não consigo tirar uma tela de lá, eu posso falar: Jesus, Senhor, essa tela acho que não corresponde à verdade. Ou então você podia fazer o seguinte: Jesus, estou te convidando a entrar aqui no ateliê do meu coração. Olha para essas telas. Fala para mim, Jesus, qual não corresponde mais à verdade? Ele vai dizer: esta aqui, né? Está errada. Você pintou no momento de dor demais. Eu já curei a sua dor, joga fora. Essa tela, eu estou mudando essa pessoa aqui. Assim como eu transformei você, eu estou transformando essa pessoa. Tira essa tela, isso não corresponde a ela. Ei, não é bom? É bom, não é? Por isso que a Bíblia fala: filho meu, dá-me o teu coração. A imagem que você nunca vai ter, a imagem que você está por conta própria, se eu não fizer ninguém vai fazer, aquela sensação de sozinho, sabe? Que eu tenho que lutar sozinho, que se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. E tem muita gente que quer ajudar, tem muita gente que poderia ajudar, se você permitisse entrar no coração. A imagem que ninguém vê o seu valor, que ninguém te reconhece. Por que você pintou esse quadro?
o seu pai mais te reconhece. Se a gente fica esperando muito das pessoas, a gente espera pouco de Deus, sabia? Se você fica esperando muito de você mesmo, você espera pouco de Deus. Espere mais de Deus, seu pai, espere menos das pessoas. As pessoas, tem várias imagens negativas. A sua tela pode estar meio estranha, tudo zoada. Mas meu problema não são os problemas. O meu problema não são as pessoas, não são as circunstâncias. Meu problema são as crenças erradas do meu coração. Tem um monte de tela que a gente pintou e guardou lá, e aquilo é mentira, aquilo não é mais. Irmãos, nós podíamos aproveitar o final do ano para jogar umas coisas fora, né? E não deixa ninguém ver, bota fogo. Sabe como é que é? Sabe aquele treco que você tira de casa que é tão feio que você fala, isso eu não vou nem dar, isso aqui eu vou quebrar e jogar fora. É isso. E agora? Você vai pintar uma tela hoje. Você já está pintando ela. Pode que começou legal, você viu na comunidade, você viu as crianças. Mas você está pintando uma tela. Se você vai num museu, tem obras de arte que são mais importantes, ficam em destaque, é ou não é? Todo mundo olha para elas o tempo todo. Deve ter umas telas no seu coração, como tem no meu, que a gente olha o tempo todo, né? E se essa tela estiver errada? Se essa tela tiver foi registrada uma mentira aí, sobre você, sobre Deus, sobre as pessoas. Então hoje, irmãos, Jesus está convidando você para fazer uma nova pintura para o seu coração. Está convidando a gente para fazer uma mudança. Vamos começar a pintar com as tintas que Ele nos deu. Vamos começar a pintar com a palavra de Deus. Vamos ficar de pé. Coloca a mão no coração. Tem coisas aí. Isso aqui não é uma coisa que você vai aplicar aqui nesse culto e vai acabar, tá? Deixa eu dizer, tem certas coisas aí que você precisa de ajuda de pessoas. Essa comunidade aí tem a proposta de ser uma igreja de amigos. Por isso que nós temos células, porque lá a gente encontra os amigos. Filho de Deus precisa andar na companhia de outros filhos de Deus, para aprender como se vive como um filho de Deus. Pai, fala conosco hoje agora. Talvez tenha coisas no nosso coração que nós estamos olhando, essas telas que nós pintamos sobre nós mesmos, sobre a família, sobre o dinheiro, sobre a igreja. Tem pessoas que estão olhando para telas muito tristes. Eles olham para essa tela todos os dias e o resultado é tristeza, desânimo, ou então pior, é aquela apatia. Não quer nada, não quer fazer nada, não quer chegar em nada. O Senhor está dizendo, eu tenho telas maravilhosas para fazer. Eu tenho palavras e promessas maravilhosas. Fala para o Senhor, Senhor, essa tela aqui eu reconheço que eu não quero olhar mais. Eu estou removendo do meu coração agora. Me ajuda, faça isso. Fala, me ajuda a remover esta tela aqui, Senhor. Esta imagem que eu tenho de mim mesmo, imagem que eu tenho sobre minha família, imagem que eu tenho sobre a minha vida profissional. Estou dando só umas ideias. Imagem que eu tenho sobre meu pai, sobre a minha mãe, sobre minha esposa, sobre o meu futuro. Tem gente que quando tem imagens do futuro, é uma tela preta ou é uma tela em branco. E o Senhor está dizendo, eu tenho coisas para te dizer sobre o seu futuro. Joga isso fora. Pai, cura, toca agora nos corações. Pede para Jesus, só toca no seu coração se você permitir. O seu coração ele não invade. Ninguém pode invadir. Você tem que dizer, Senhor, toca aqui no meu coração. Toca aqui no meu coração. Se você não tem nenhuma pintura de Jesus aí, se o seu coração não é de Jesus, ele nunca teve acesso, você pode dizer, Senhor, a partir de hoje, eu quero entregar o meu coração para Ti. E o Senhor vai me ajudar a pintar as telas que devem estar aí.
Se você nunca entregou sua vida a Cristo, se você viveu sempre sozinho, mas hoje você reconhece que precisa dele, quero orar com você agora, porque ele é o pintor por excelência. Quero que você levante a sua mão no seu lugar, e no seu lugar mesmo faça a sua oração de entregando a sua vida a ele. Diga: Senhor, a minha vida entrego a ti. Tenho vivido sozinho, mas a minha vida entrego a ti hoje. Diz para ele com as suas palavras: eu não posso dar acesso ao seu coração, só você pode dar. Diga: Jesus, entra no meu coração, seja o Senhor da minha vida. Diga com as suas palavras: seja o Senhor da minha vida.